Mestre Jesus permaneça hoje e sempre conosco, abençoando sempre a nossa caminhada terrena. Essa semana estamos no capítulo 10 do nosso Evangelho, que nos vem falar: bem-aventurados os misericordiosos. O item de 9 a 10 nos fala: o argueiro e a trave no olho. O Livro dos Espíritos, a questão é a 903, onde então Kardec pergunta aos amigos espirituais: a culpa em estudar os defeitos dos outros? Vamos ver, né? Os amigos espirituais responderam a Kardec, ao mesmo tempo esclarecem a todos nós. Hoje a nossa companheira Ana Teresa, a nossa amada Aninha, falando sobre a questão 903 do Livro dos Espíritos e sobre o tema do nosso Evangelho da noite. E eu convido a todos a cerrarem os olhos, se assim desejarem, nos ligando sempre ao nosso Mestre Jesus. Ele que é a razão de estarmos aqui mais uma vez reunidos na nossa casa espiritual. E vamos pedindo a Deus, Pai eterno, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, dai força e luz em nossos caminhos, paz, harmonia no cumprimento da nossa missão. Pai amado, envia-nos vossos missionários de luz, para que nos auxiliem e nos amparem na caminhada, para que não desanimemos, para que não nos revoltemos contra as provas que colocastes em nosso caminho, para o nosso aprimoramento espiritual. Vós que tudo sabeis que somos espíritos perfectíveis, carentes de aprendizado, carentes de aprimoramento. Por isso, Pai amado, não nos deixeis nas trevas da ignorância, do não saber, do não entender, do não compreender, nas trevas do rancor e da revolta, do orgulho e do egoísmo. Dá-nos, Pai querido, um coração bom e puro, um coração caridoso, amigo, fraterno, e que de nossos lábios só saiam palavras de consolo, esperança e alegria, e sobretudo sejamos pacientes com todos aqueles que de nós se acercarem. Que seja feita, Pai querido, a Tua vontade, em todo tempo, em todo lugar, em toda eternidade. Trabalhamos sempre em nome do Pai, trabalhamos sempre em nome de Jesus, trabalhamos nas bênçãos e na proteção de Maria. Que assim seja. Boa noite a todos, amigos encarnados e desencarnados aqui presentes. Obrigada pela presença de todos vocês, pois, unidos a partir de agora, faremos a reunião desta noite e peçamos ao nosso Mestre Maior que nos abençoe esse encontro, que nos abençoe a existência, a oportunidade de nos encontrarmos unidos, a fim de estudarmos o Evangelho, a Boa Nova e, dentro do possível, sempre um pouco mais, queiramos praticar e compreender tudo aquilo que nós aprendermos agora. A questão 903 de O Livro dos Espíritos. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Resposta: se é para os criticar e divulgar,
há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Meus amigos, a pergunta ela é muito objetiva. A culpa em estudar o defeito dos outros, podemos traduzir assim: a culpa em notarmos com intenção os defeitos dos outros. Porque é isso geralmente que nós, eu digo, grande parte da humanidade faz. Nós focamos muito mais os equívocos alheios do que as qualidades. Lembremos daquela cura que Jesus fez dos 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. E a humanidade ainda continua assim, um tanto ingrata, um tanto perfeccionista, mesmo não sendo perfeita. E nós observamos e notamos e criticamos com muita facilidade aquilo que nós julgamos equívoco alheio. No entanto, nós não julgamos com a mesma facilidade os nossos defeitos. Por que será? Ainda somos egoístas, orgulhosos, vaidosos em excesso e pouco humildes. Porque a pessoa mais humilde, mesmo com os olhos da realidade, ela enxerga bondade também na atitude das pessoas. E convém lembrar que nós não temos autoridade moral para julgarmos ninguém, seja quem for. O nosso mestre maior, digamos assim, o supra-sumo, aquele que teria todas as condições morais para julgar as pessoas, não fez assim. Isso nos prova que com ele nós devemos caminhar ao encontro da caridade moral, não sendo conivente com o erro. No entanto, sendo mais indulgentes para com o semelhante, em compreendermos que nós também temos os nossos equívocos. E muitas vezes os cultivamos. E necessitamos de uma cota de paciência e de tolerância alheias para conosco. E disso nos esquecemos muito rapidamente. Quando convém lembrar dessas características que ainda nos são próprias. E é falta de caridade mesmo nós divulgarmos, nós fofocarmos, nós levarmos adiante esses comentários maldosos que destroem a imagem das pessoas. Nós não temos esse direito. Queremos nós isso em relação à nossa pessoa? E o Livro dos Espíritos, ele é muito objetivo, lógico, e nos respondem os Espíritos que se é para estudarmos
em proveito próprio, a fim de que não façamos igual ou pior do que os nossos semelhantes, podemos analisar sem o espírito de julgamento. E entre a análise e o julgamento, nós temos que ter um cuidado maior, porque uma linha tênue o separa. Então, meus amigos, podemos ser úteis e devemos ser úteis, sempre na medida do possível. Vamos evitar conflitos desnecessários. Vamos evitar contendas. Sejamos menos melindrosos, porque o ser humano ainda é muito melindroso. Às vezes uma pessoa comenta alguma coisa e nós já levamos para o lado pessoal e não para o lado racional do raciocínio, para aprendermos, para analisarmos. Então nos magoamos e nos melindramos com muita facilidade. E aí nós perdemos grandes amores, grandes amizades, grandes colegas, por bobagem. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Às vezes nós perdemos tanto nosso tempo fazendo comentários maldosos, difamatórios, fofocas em relação à pessoa do nosso semelhante, e nos esquecemos de que lá atrás, quando estávamos em situações difíceis, essa mesma pessoa nos estendeu a mão e nos serviu. E às vezes não foi apenas uma vez, mas várias vezes. E por causa, talvez, de um equívoco dela, que assim imaginamos, ou seja, nós delegamos essa pessoa para além do nosso círculo de amizade, para além da nossa realidade. E nos esquecemos de que o mundo dá voltas. E quem ofendemos hoje pode ser o nosso advogado no amanhã. Possa ser aquela única pessoa que com misericórdia, através da misericórdia divina, venha nos socorrer. E nós vamos nos surpreender e nos envergonhar diante daquela criatura tão ofendida e agora tão generosa. E nós vamos nos envergonhar mais uma vez de recordar aquilo que dissemos, aquilo que fizemos ou aquilo mesmo que vibramos.
E Jesus é muito claro quando ele diz: hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho. Quer dizer, procure você em primeiro lugar. Procuremos nós em primeiro lugar nos melhorarmos como pessoa, para depois analisarmos a conduta alheia. Quem somos nós para julgar alguém? Se o Mestre nos aconselhou a perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E quem é de nós que já não precisou de uma cota de paciência, de tolerância, de desculpa e de perdão de outro alguém? Acho que todos nós. E se não temos essa autoridade moral para aprontarmos o dedo em riste, entre parênteses, né, ao nosso semelhante, como é que fica a nossa situação espiritual diante da própria consciência quando assim agimos? E nos esquecemos de tirar a trave, o orgulho, a paixão doentia, o ciúme doentio e tantos outros sentimentos menos felizes do nosso espírito, e somos capazes de falar, de macular a imagem de outrem? Que espécie de cristão ou de cristã são essas pessoas ou nós mesmos? Quando é que nós vamos entender que conviver é arte e ciência do comportamento que se aprende a todo instante, a todo momento? Porque conviver é uma arte. Nós estamos ao lado de inúmeras pessoas com inúmeras qualidades no imo da alma e também alguns deslizes. E nós também somos assim. Por isso a convivência constitui um desafio, uma razão da sua complexidade. Complexidade, quer dizer. Percebamos, então, meus amigos, que as pessoas mais humildes são aquelas que sonham bastante, mas são realistas. E no seu coração e nos seus olhos trazem a bondade e não a ilusão e o orgulho que maculam o espírito daquele que o segue e que deturpa a imagem do nosso semelhante. E nós nos esquecemos da trave do nosso olho e queremos tirar o argueiro do olho do nosso irmão. E nós queremos consertar as pessoas como se isso fosse possível. E nós queremos que elas ajam como nós queremos, como se isso também fosse possível. Lê do engano. Ninguém é de ninguém. Ninguém muda ninguém, a não ser a própria pessoa quando se conscientiza e quer uma mudança. E percebemos que não temos ação direta sobre o pensamento dos outros, sobre a vontade dos outros. E é preciso um certo ou uma certa humildade para compreendermos isso e não tornarmos
a vida do nosso semelhante um tormento. Porque o amor é um sentimento que liberta. O amor não traz consigo algemas, porque essas algemas são muito temporárias, são muito efêmeras. Ninguém consegue sobreviver e viver num relacionamento sufocado, cobrado, humilhado. Ninguém consegue viver num relacionamento bem chantageado, manipulado. E nós nos esquecemos de que as pessoas cansam dessas situações em algum momento e rompem qualquer tipo de vínculo com o chantagista emocional, com o manipulador, que são essas pessoas que sempre denotam, alastram, comentam os equívocos alheios e tentam esconder o que não podem ocultar por muito tempo, que são os próprios equívocos. Porque uma hora as máscaras caem. E nós vamos ver que o convívio, ele deve ser destituído de todo tipo de abuso, de exploração, de desrespeito, de manipulação, se quisermos viver bem com as pessoas. Ou corremos o risco de continuar ou de permanecer sozinhos, ou pior, solitários. E vem Joana de Ângeles através do Divaldo Franco e nos diz que o ser solidário não se encontra solitário. Então vamos pegar o aspecto geral do Evangelho e entender que quando nós observamos demais aquilo que nós consideramos equívoco alheio, muitas vezes nós estamos precisando, como disse aqui nas linhas do Evangelho, nos encontrarmos diante do espelho e ver a nossa própria imagem, sem o sentido de nos subestimarmos e sem no sentido de nos exaltarmos, o sentido de realmente enxergar quem somos. Espíritos em aprendizado, espíritos em evolução, que precisamos nós transmutar alguns conceitos e sentimentos equivocados para conceitos e sentimentos melhores, mesmo que gradativamente. E é gradativamente. A natureza não dá saltos. E cultivarmos aquilo que já conquistamos de bom, porque já conquistamos muita coisa boa, já conquistamos pensamentos bons, já conquistamos qualidades, já conquistamos vibrações, conhecimentos melhores, e cabe a cada um dar rumo certo a tudo aquilo que conquistou, a tudo aquilo que trouxe para si, a tudo aquilo que fez por merecer. E nós fizemos, e nós fazemos, e todos nós vamos fazer, com toda certeza. Uns caminhando um pouco mais adiante, mais rápido, outros ali no meio termo com a maioria, e alguns mais atrás. Não há problema desde que caminhamos, que tenhamos a intenção de nos tornarmos pessoas melhores, em que
a gente tire principalmente aquilo que não é bom da nossa visão espiritual, substituindo-o por algo melhor, real, mas positivo, real, mas misericordioso, real e justo, porque a cada um será dado conforme as suas obras. Eis a lei da justiça e a lei do amor nesta frase de Jesus. Todos os seres humanos aqui neste orbe necessitam de amparo e de afeição real. Às vezes somos tão orgulhosos que a gente se exime até mesmo de dizer que está precisando de um sentimento bom de um amigo, de um colega, de um familiar, do cônjuge, seja lá quem for a pessoa importante a nós e nós a ela. E nos julgamos tão completos e tão autossuficientes. Porém, eu lhes digo, neste orbe, os espíritos superiores nos dizem: ninguém é completo, ninguém é autossuficiente ainda. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aprender a dividir as coisas boas que conquistamos, os bons sentimentos, os conhecimentos. Nós precisamos compartilhar com as pessoas aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que eleva, para que tenhamos, mesmo diante das dificuldades, um viver mais leve, mais alegre, mais sereno, porque nós viemos aqui para sermos felizes. E se não somos, é porque desviamos a rota em algum momento da nossa existência. Contudo, nada nos impede de retomar a rota e de nos tornarmos pessoas mais leves, mais felizes, mais tranquilas, menos ansiosas. Porque o amor é um sentimento equilibrado. Tudo que não é equilibrado não é amor. Então nós vamos entender que quando Jesus, ele nos pede, em outras palavras, que vejamos o que há de bom em nosso próximo, que a tolerância se faça indispensável, a fim de que a compreensão e a bondade possam diminuir o choque da indiferença, o choque da desidentidade, o choque da desarmonia. Porque quando nos tornamos indiferentes às pessoas, indiferentes à vida, nós já perdemos ou estamos perdendo a referência de nós mesmos. E é preciso que voltemos ao encontro de nós mesmos o mais rápido possível, para que detenhamos em nossas mãos a vida, para que saibamos dirigir a nossa vida e que não entreguemos a outrem a direção da nossa existência. Nós temos que ser o agente de transformação da própria vida. Nós temos que compreender que na família inicia-se a aprendizagem dos relacionamentos que produzem convivência dos mais variados tipos.
E nós vamos entender que a família, além de importante para nós, deve ser valorizada. Tanto a família física, consanguínea, como a família espiritual, que é aquela construída pela nossa opção, pela nossa escolha de espíritos afins, de pessoas que têm os mesmos ideais e sentimentos parecidos, semelhantes. O Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação individual, coletiva, social, do caráter do imprevisível ser humano. Porque o ser humano ainda é imprevisível em suas denotações e conotações. O ser humano é imprevisível em seus pensamentos, em suas atitudes, tanto as mais felizes como ainda as menos felizes. Todavia, vamos, conforme progredimos, aumentando o círculo dos pensamentos e das ações mais felizes que nos promovem o bem. Daí, já não levamos tanto em conta o equívoco alheio, e sim as qualidades. E damos mais valor às qualidades do nosso semelhante e não ao equívoco dele. Porque o equívoco também é passageiro. Todos vamos aprender. Todos vamos nos conscientizar do que convém e do que não convém ser dito, falado, realizado. São preciosas, na atualidade, as conquistas da tecnologia e da ciência, mas sem a vivência do amor, o vazio existencial atrai a solidão, a soberba de considerar-se o melhor, o astuto, o mais importante. Ledo engano. Precisamos uns dos outros para nos tornarmos mais fortes, para nos unirmos no ideal cristão. Precisamos uns dos outros na vida, no cotidiano, no trabalho, na família. E chega um momento de nós nos preocuparmos mais conosco, no sentido de nos reformarmos interiormente e auxiliarmos outrem, sempre auxiliar, a fim de que não zombemos, porque às vezes, diante daquilo que chamamos de uma brincadeirinha inofensiva, nós a usamos para constranger as pessoas. E constranger pessoas é falta de caridade. Se a gente tem um problema com alguém, deixa a cabeça esfriar, como diz o povo. Silêncio interior, calma. Se for o caso, a gente conversa. Em particular, a plateia não precisa saber. Ninguém, nesse caso, deve ser o espetáculo de outrem. Que conversemos em particular e defendamos sempre as pessoas em público, com os olhos da misericórdia, com os olhos da bondade,
com a palavra que incentiva. E que neste instante o nosso meigo Rabboni possa nos abençoar, nos fortalecer, nos trazer o bom senso, a lucidez e a caridade em nossos corações, para que nos tornemos pessoas melhores e, como pessoas melhores, serviremos melhor Jesus, compreendendo e vivenciando melhor também o Evangelho. Boa noite a todos e viva Jesus, que é a luz do mundo.